Bom dia a todos que já por aqui chegaram. Espero que o final de semana tenha sido ótimo para todos e que tenhamos, né, uma semana tranquila, uma semana bastante produtiva e que tudo de bom aconteça na nossa vida. Bom dia, Thalita. Thalita está chegando por aí. Hoje nós vamos fechar praticamente o conteúdo de ética geral e profissional. E daí em diante, vamos fazer a nossa atividade avaliativa, né? E a nossa prova bimestral, que, como vocês já sabem, ela acontecerá no dia 15 de julho, que é uma segunda-feira, 15 de julho. Portanto, bom dia, Josué. Portanto, espero que todos nós tenhamos, né, a gente alcance esse final desse semestre para que a gente possa ver o que vai acontecer semestre que vem. Esperamos que tudo se resolva de forma tranquila. Aí, deixa eu ver, eu falei 15 de julho, deixa eu olhar direitinho aqui. Deixa eu ver direitinho a data, não, a data da nossa prova. Só um segundinho, tá? Só um segundinho para que nós possamos verificar direitinho. Antes de começar a nossa aula, a gente tem essas informações. Vamos aqui. Um comunicado da coordenação. Não. Dia 15 é o início do lançamento da nota do primeiro bimestre. Eu já lancei, né? Vocês viram lá. A prova do segundo bimestre, ela vai do dia 13 a 18 de julho para nós, do sexto semestre. De 13 a 18 de julho. Então, vamos olhar aqui. Dia 13, que dia da semana aqui, de julho. Dia 13 de julho é uma segunda-feira. Então, a nossa prova do segundo bimestre acontecerá no dia 13 de julho, tá? 13 de julho. Até lá, nós fazemos as nossas atividades avaliativas, perfeito? Ok, vamos então trabalhar? Nós vamos hoje falar sobre... Aqui está a 12ª aula, mas não é, na verdade, tá? É a 14ª aula, porque eu tenho que contar a aula de revisão e a aula da prova bimestral, tá? Então, na verdade, há um pequeno detalhezinho aqui que nós precisamos verificar. Vamos falar sobre os órgãos da OAB. É interessante a gente entender a OAB, porque ela tem uma natureza jurídica toda especial. Toda especial. Vamos trabalhar vendo quais são as funções e as competências da nossa ordem. O ordenamento jurídico brasileiro, né, ele reservou à Ordem dos Advogados do Brasil competências maiores, mais abrangentes do que uma mera entidade de fiscalização profissional. As finalidades dessas entidades de fiscalização profissional é só fiscalizar a profissão, como é o caso do CREA, etc, etc. Tá? A OAB é diferente. A função destinada à OAB, além da defesa de interesses corporativos em favor da classe dos advogados, ela também pressupõe um caráter constitucional. E esse caráter constitucional está fundamentado na proteção do interesse público primário, da supremacia da Constituição, do primado dos direitos humanos e da defesa dos ideais democráticos de igualdade e liberdade. Então, é muito mais ampla as funções dessa entidade que nos representa. Perfeito? Vamos adiante. O Estatuto da OAB, ele expressamente institui que a OAB é serviço público
porém sem vínculo funcional ou hierárquico com órgãos da administração pública, de forma que a sua independência só encontra limite na lei. Nessa esteira, cabível a dissociação entre o serviço público desempenhado pela ordem e o serviço estatal. Um autor chamado Paulo Lobo, ele mostra para nós como que isso ocorre. Vamos verificar o que diz o Paulo Lobo. Ele diz o seguinte: serviço público não significa necessariamente serviço estatal. Este, assim entendido, como atividade típica exercida pela administração pública. Serviço público é gênero do qual o serviço estatal é espécie. Então, há uma diferença entre essa característica de administração pública que a OAB tem com a administração estatal. São coisas distintas. A OAB não é um órgão público no sentido que nós falamos. Tá? Ele tem uma função pública. Então, essa é a diferença que o Paulo nos mostra aqui. Qual que é a natureza jurídica, então, da OAB? A natureza jurídica da OAB não pode ser confundida com a de uma entidade estatal. Então, ela é uma pessoa jurídica sui generis, por prestar serviço público de forma institucional, sem, no entanto, inserir-se na administração pública direta ou indireta. Como nós já vimos lá atrás, a OAB ela presta serviço público, mas ela não é uma entidade estatal. Ela não faz parte, ela não está inserida na administração pública, nem direta nem indireta. Em decorrência dessa natureza jurídica da OAB, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os créditos da Ordem dos Advogados do Brasil não possuem natureza tributária, não estando, portanto, sujeito às normas descritas na Lei 6830/80. O Paulo Lobo, na sua obra, ainda fala que as receitas da OAB, embora oriundas de contribuições obrigatórias, não são tributos, porque não constituem receita pública, nem ingresso no orçamento público, nem sujeito à contabilidade pública. Porque, como nós já falamos anteriormente, a OAB não é vinculada à administração pública. Ela presta serviço considerado público, tá? Até aqui está tudo bem? Estão acompanhando? Se tiver alguma dúvida, pode. O que nós estamos tentando mostrar aqui é que, embora a OAB preste serviço público, ela não é inserida na administração pública e nem precisa obedecer às regras inerentes à administração estatal. Correto? Portanto, a OAB, sob a visão do Supremo Tribunal Federal, é uma entidade independente, cuja função institucional é de natureza constitucional. Observe vocês, portanto, que a própria Constituição da República Federativa do Brasil atribui esse papel à OAB. Em virtude dessa classificação, a OAB não se equipara às demais entidades profissionais. Não se submete à regra de realização de concurso público. O funcionário, o colaborador da OAB é contratado pelo regime seletista e não tem necessidade de fazer, não tem a obrigatoriedade de fazer concurso público como os entes estatais precisam, né? As contribuições pagas pelos inscritos, pelos estagiários, pelo advogado, não têm natureza tributária, sendo objeto de processo de execução comum quando inadimplidas, e não fiscal. Não se sujeita ao controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial desempenhado pelos tribunais de contas. Por quê? Porque ela não é uma entidade da administração pública, apesar de desenvolver um papel
de prestar um serviço público de relevância. Ok? Vamos seguir adiante. Como que é a estrutura da OAB? Como que ela se organiza? Quais são os seus órgãos? Os órgãos da OAB. Vamos analisar agora a estrutura da OAB, entendendo quais são os órgãos que compõem. Num primeiro momento, é importante saber que a OAB é composta pelos seguintes órgãos. Nós temos esses 4 órgãos que fazem parte da estrutura da OAB. O primeiro deles é o Conselho Federal. O segundo, os conselhos seccionais. O terceiro, as caixas de assistência dos advogados, que a gente tem a sigla, né? CAA. E o quarto, as subseções. Então, aqui está como que está estruturada a Ordem dos Advogados do Brasil. O órgão superior é o Conselho Federal. Aí nós temos, o Conselho Federal está lá em Brasília, com sua sede. Aí nós temos aqui os conselhos seccionais, que estão presentes nas 27 unidades federativas do Brasil. A sua sede fica nas capitais. Temos as caixas de assistência dos advogados e temos as subseções. Vamos falar sobre cada uma desses órgãos. Características. Cada um desses órgãos é composto por membros inscritos nos quadros do AB, que são escolhidos por eleição e possuem, a depender da função, voz de voto. Então, como que é composto estes órgãos? Que órgãos que eu estou falando? Estou me referindo a esses 4 órgãos que nós vimos aqui anteriormente. Ao Conselho Federal, aos conselhos seccionais, as caixas de assistência dos advogados e as subseções. Então, como que eu faço para compor um órgão desse? Primeiro, eu tenho que ser inscrito nos quadros da OAB, como advogado. Então, é o primeiro requisito para eu compor um desses órgãos. E o segundo é por eleição. A escolha é feita por eleição, por voto. E dependendo da função que você for ocupar lá dentro, você vai ter voz de voto. E conforme o cargo que você for escolhido, você só vai ter voz, não terá o voto. E nós vamos ver os detalhes logo mais adiante, tá? É importante dizer que dentre todos esses órgãos que nós vimos, aqueles 4, as subseções são as únicas que não possuem personalidade jurídica. Isso porque as subseções se configuram como uma extensão do Conselho Seccional, uma ampliação da atuação do Conselho. Por isso, dessa forma, as subseções estão inseridas no Conselho Seccional e não assumem direitos e obrigações em nome próprio, mas sim em nome do Conselho. Então, voltando aqui, desses órgãos que compõem o AB, nós temos um que não tem personalidade jurídica própria, que são as subseções. Por que ela não tem personalidade jurídica própria? Porque elas são apenas extensões, né, do Conselho Seccional. É uma ampliação da atuação do Conselho. Dessa forma, ela não tem personalidade jurídica própria, não assumindo direitos e obrigações em nome próprio, mas sim em nome do Conselho. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Em Várzea Grande, nós temos a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Várzea Grande. Funciona ali, né, nos fundos do Fórum de VG. Essa subseção, ela não tem personalidade jurídica, ela não pode assumir direitos e obrigações em nome próprio. Então, se ela vai contratar uma secretária para trabalhar lá, não vai ser a subseção que vai assinar a sua carteira de trabalho, mas sim
a seccional da OAB de Mato Grosso. A subseção não tem essa competência legal, porque ela não possui personalidade jurídica, ficando assim impedida de assumir direitos e obrigações de nome próprio, porque ela é apenas uma extensão da seccional do Conselho do Conselho Seccional da OAB do Estado de Mato Grosso, tá? Vamos adiante. A abrangência do Conselho. Vamos falar aqui sobre o Conselho Federal. O Conselho Federal fica com sua sede lá em Brasília e possui abrangência nacional, ou seja, apresenta-se como órgão máximo da OAB. Os conselhos seccionais e as caixas de assistência do advogado estão localizados nos seus respectivos estados e no Distrito Federal, possuindo abrangência estadual. Por sua vez, as subseções podem abranger um município, parte de um município, ou até mesmo vários municípios. Como assim, professor? Vamos ver. Vamos começar pelo Conselho Federal. A sede do Conselho Federal está em Brasília. E a sua abrangência é todo o território nacional. Ou seja, o Conselho Federal é o órgão máximo da OAB. Em seguida, nós temos os conselhos seccionais e as caixas de assistência do advogado. Cada um desses conselhos estão localizados nos estados e no Distrito Federal, os conselhos seccionais. E a sua sede é a capital do estado. Então, Conselho Seccional da OAB do Estado de Mato Grosso, Cuiabá. Conselho Seccional da OAB de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E assim, né, consequentemente. Agora vem as subseções. As subseções, elas podem abranger apenas um município. Sem nenhum problema. Então, o município de Poconé. Tem a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, lá abrange só o município de Poconé. Mas eu posso ter um conselho seccional que abrange apenas parte de um município. Se você for observar as subseções em São Paulo, capital, existem várias subseções pelo tamanho da capital. Então, pode ter no mesmo município várias seccionais. Mas também pode vários municípios fazerem parte de uma seccional só. Municípios próximos, que não são tão grandes assim, pode se juntar e ter uma seccional só. Então, essa é a abrangência dos órgãos da OAB. Perfeito? É interessante a gente observar que essas seccionais, elas não possuem, como já vimos, personalidade jurídica própria. Elas são extensão as subseções, né? Elas são extensões dos conselhos seccionais. Ok? A criação. Tanto o Conselho Federal como os conselhos seccionais estão previstos em lei. Eles foram criados pelo Estatuto da Advocacia da OAB, que fala sobre eles lá no artigo 51 ao 59. Então, a criação do Conselho Federal, bem como dos conselhos seccionais, surgem com a aprovação da Lei 8.906, em 4 de julho de 1994. Lá nos artigos 51 ao 59, vai dispor sobre esses citados conselhos que nós falamos aqui. As caixas de assistência do advogado só podem ser criadas pelos conselhos seccionais nas regiões que tiverem ao menos 1.500 advogados inscritos nos quadros da OAB. Então, só pode ser criada a Caixa de Assistência dos Advogados no estado em que os conselhos seccionais tiverem pelo menos 1.500 advogados inscritos nos quadros da OAB. Atualmente,
todas as unidades federativas do Brasil possuem caixa de assistência dos advogados, tá? O que significa dizer que todos os estados e o Distrito Federal possuem, no mínimo, 1.500 advogados inscritos, para que possa ter a caixa de assistência dos advogados, tá? E as subseções? Quem cria as subseções? As subseções são criadas pelos conselhos seccionais, com a diferença de que são necessários ao menos 15 advogados inscritos nos quadros da OAB. Então, para se criar uma subseção em um município, é preciso que exista, no mínimo, 15 advogados que sejam inscritos nos quadros da OAB. Perfeito? Alguma dúvida até aí? Se alguém tiver, podemos falar sobre a dúvida seguindo adiante. Vimos aqui, portanto, com relação à criação do Conselho Federal, dos conselhos seccionais e das subseções, bem como das caixas de assistência dos advogados. Se você quiser aprofundar mais, temos lá os artigos 51 ao 59 do Estatuto, disposições sobre essa estrutura da OAB. Seguindo, agora vamos destacar cada um desses órgãos para que a gente possa falar um pouquinho sobre eles. Eu fiz de maneira bem resumida, só para nós termos uma ideia de cada um desses órgãos, das suas funções, né, etc. Então, vamos começar pelo mais importante dele, o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal é o órgão máximo na estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é formado por representantes de suas 27 seccionais e é responsável por defender os interesses da advocacia nacional e dar efetividade às suas finalidades legalmente estabelecidas. Bom dia, Quelita, seja bem-vinda. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre o Conselho Federal. Primeiro, ele é o órgão máximo da OAB. Segundo, como ele é formado? Ele é formado por representantes das 27 seccionais. Ou seja, para cada estado e o Distrito Federal tem uma seccional. E elas é que vão formar o Conselho Federal. Os seus representantes é que vão formar o Conselho Federal. E para que serve o Conselho Federal? Para defender a advocacia nacional, né? E dar efetividade às suas finalidades que estão legalmente estabelecidas no Estatuto da Advocacia e na Constituição. Perfeito? Vamos ver como funciona o Conselho Federal. Em suas sessões, em que os conselheiros atuam em benefício da advocacia nacional, possuem também direito a voz os ex-presidentes do Conselho Federal, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os agraciados com a medalha Rui Barbosa. O voto, no entanto, é reservado aos conselheiros e aos ex-presidentes empossados anteriormente à vigência da Lei 8.916 de 94. Vamos ver como que é isso aqui. Nas sessões da OAB, o Conselho Federal da OAB, lá em Brasília, todos têm direito à voz. Os ex-presidentes do Conselho Federal, o presidente do Instituto, Rui Barbosa, do Instituto de Advogados Brasileiros, aqueles que receberam a medalha Rui Barbosa, todos esses têm direito à voz. Agora, para ter direito à voz e voto, há uma diferença. Só tem direito ao voto os conselheiros e os ex-presidentes que foram empossados antes de 94, tá? Os ex-conselheiros, os ex-presidentes, né, que foram empossados antes de 94, têm direito a voz e voto, perfeito? Diante da evidente representatividade, são os dirigentes maiores de seus estados, os presidentes dos conselhos seccionais, têm lugar reservado junto a
respectiva delegação. No entanto, no caso anterior, possui apenas direito à voz, não tendo o direito a voto. O presidente da OAB, do Estado, ele tem uma representatividade muito grande. Ele faz parte da delegação nas reuniões do Conselho Federal. Porém, ele não tem direito a voto. Ele só tem direito à voz. Ele pode ir lá defender uma posição contra ou a favor, apresentar qualquer tese, mas ele não tem direito ao voto. Estou falando do presidente do Conselho da Seccional, tá? Cabe destacar também que os ex-presidentes da OAB, que exerceram mandato até 94, né? Até a vigência do atual estatuto, têm direito a voz e voto, plenamente. Então, quem for ex-presidentes da OAB, que exerceu mandato até 94, tem direito a voz e voto. Aos que vieram depois, são denominados membros honorários vitalícios, e só tem direito à voz, não tem direito a voto, tá? Como que se compõe o Conselho Federal? Qual que é a composição do Conselho Federal? Ele é composto por 81 conselheiros. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais democraticamente eleitos nos pleitos estaduais. Pelo presidente nacional da OAB, eleito indiretamente pelos membros das delegações estaduais, em que cada conselheiro federal tem direito a um voto, e por seus ex-presidentes. O Conselho Federal da OAB, como já falei, tem a sua sede na capital da República, que é Brasília. Tá? Então, composto por 81 conselheiros. Significa dizer que cada unidade federativa elege 3 delegados, né? 3 conselheiros, para formar 81 membros do Conselho Federal da OAB. E os órgãos deliberativos lá do Conselho Federal? Quais são eles? Vamos ver. Os órgãos de deliberação do Conselho Federal, que além do presidente nacional da OAB e da diretoria do Conselho Federal, é formado pelo Conselho Pleno, pelo órgão especial do Conselho Pleno e por 3 câmaras, às quais compete, resumidamente, o seguinte. Na primeira Câmara, prerrogativas dos advogados, inscrição dos advogados, incompatibilidade e impedimentos e exame de ordem. Então, a competência da primeira Câmara é cuidar das prerrogativas, das inscrições, das incompatibilidades e impedimentos e exame de ordem. Na segunda Câmara, ética e disciplina. Na terceira Câmara, estrutura e órgãos internos do OAB, processo eleitoral, sociedade de advogados e prestação de contas. Então, são essas três câmaras que desenvolvem essas atividades que nós estamos mostrando para cada uma delas aqui, tá? Por sua vez, compete ao órgão especial. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Por sua vez, compete ao órgão especial do Conselho Pleno decidir, em última instância, os recursos contra decisões do presidente do Conselho Federal e a sua diretoria, do presidente do próprio órgão especial e das câmaras julgadas por maioria de voto ou que violem a Constituição ou legislação pertinente ao OAB. Então, é a competência do chamado órgão especial do Conselho Pleno. Compete ao órgão especial também deliberar sobre conflitos e divergências entre órgãos da OAB e sobre determinação às seccionais para instalação de processos disciplinares. As votações nos órgãos internos do Conselho Federal são efetivadas por intermédio das delegações. Cada delegação possui direito a um voto. Lembra vocês que a delegação é formada por 3 conselheiros, mas só tem direito a um voto. Tá? Havendo divergência, será computada a vontade da maioria. Então, qualquer tema é colocado para os 3 conselheiros daquela delegação. Eles vão decidir. Se houver divergência, o voto vai ser
o vencedor, aquele que teve a maioria. Se 2 votar a favor e um votar contra, vai prevalecer a vontade da maioria, que são dos 2, tá? Vale ressaltar que nas matérias de interesse da sua seccional é vedada a participação da delegação respectiva. Se a matéria que estiver sendo submetida a voto for de interesse da delegação da seccional de que a delegação participa, né? Vamos imaginar se os delegados de Mato Grosso tiveram uma discussão lá para ser votada que de interesse de Mato Grosso, a nossa delegação não pode votar nessa discussão, perfeito? E a competência? Qual que é a competência do Conselho Federal? Ou seja, quais são as competências? Elas estão lá no artigo 54 do Estatuto. E não são competências taxativas, mas exemplificativas, tá? O artigo 54 não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, no exercício de funções típicas de órgãos de classe, destina-se ao Conselho Federal do OAB essencialmente as competências de, primeiro, editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos quando necessário. Observe vocês, então, que a primeira competência está aqui, né? Ela é de editar, alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos quando for necessário. A segunda competência é promover a defesa dos interesses da classe dos advogados, velando pelos valores inerentes à advocacia. A terceira competência, auxiliar no aperfeiçoamento e opinar sobre a criação de cursos jurídicos. A outra, garantir o correto funcionamento dos conselhos seccionais, aprovando suas contas e revendo em grau de recurso as decisões proferidas por eles proferidas. Então, aí estão as competências do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aonde eu vou encontrar essas competências no Estatuto? Lá no artigo 54. Perfeito? Então, vamos adiante. Saindo do Conselho Federal, vamos olhar agora os conselhos seccionais. Nós já falamos sobre eles. Quem compõe os conselhos seccionais? Os conselhos seccionais são os órgãos que representam a OAB em âmbito estadual. Eles são dotados de personalidade jurídica própria e possuem jurisdição sobre a área territorial dos Estados-membros ou do Distrito Federal correspondente. Tá? Então, cada Estado e o Distrito Federal possui o seu conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem faz parte, quem integra o conselho seccional? Os conselheiros eleitos em número proporcional ao de advogados inscritos na seccional. Os ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios, o presidente do Instituto dos Advogados local, também na qualidade de membros honorários. Serão membros honorários vitalícios também os ex-presidentes das mesmas sessões, uma vez que esses somente terão direito à voz nas sessões deliberativas. Esse direito à voz também é dado ao presidente do Instituto dos Advogados local. Então, aí está, né, a composição dos conselhos seccionais que integram, né, a estrutura da OAB. O número de conselheiro de cada sessão será proporcional ao número de inscritos. Eu já falamos lá atrás. Mínimo de 30 e máximo de 80. E cada conselheiro terá o direito à voz e a votar nas deliberações. A regra de proporção estão definidas no regulamento do Estatuto. Se você quer saber como é que faz esse cálculo de proporcionalidade, nós precisamos olhar o Estatuto da OAB lá no artigo 106. Vou fazer uma breve leitura dele aqui para vocês. Artigo 106. Os conselhos seccionais são compostos de conselheiros eleitos, incluindo os membros da diretoria, proporcionalmente ao número de advogados com inscrição concedida, observado os seguintes critérios. Se a seccional tiver
menos de 3.000 inscritos, ela vai ter até 30 membros no máximo. Abaixo de 3.000 inscritos, até 30 membros. De 3.000 inscritos para cima, mais um membro por grupo completo de 3.000, até chegar a 80 membros. Parece complicado, né? Vamos dar uma olhadinha num exemplo? Vamos imaginar que eu tenho um conselho seccional com 21.000 advogados inscritos. Quantos conselheiros vai ter? 36 conselheiros. Né? A fixação do número de conselheiros é feita pelo conselho seccional por meio de resolução. Então, é simples, né? Só 21.000 é mais de 3.000. Né? Tira 3.000, fica 18.000. Aí, esses 18.000, a cada 3.000, você acrescenta um advogado. Vai alcançar 36. Simples assim. Ok? Assim, vocês não precisam ficarem preocupados com essas questões de proporcionalidade, etc. Porque é claro que isso está lá no estatuto, está lá no regulamento do estatuto, a gente não vai querer que ninguém memorize tudo isso, né? Comissões. Cada seccional tem obrigatoriedade de possuir pelo menos 3 comissões que são obrigatórias. 3 comissões obrigatórias têm que estar nessas seccionais. O que são comissões? São grupos que deliberam e estudam assuntos específicos. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, Tecnologia, Direito da Mulher, Direito Concorrencial e etc. Só que o Estatuto exige que nós tenhamos 3 comissões obrigatórias, que são elas: Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamento e Contas e Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Essas 3 comissões têm que existir obrigatoriamente. As outras são opcionais. Cada seccional cria quantas comissões quiserem. As obrigatórias são apenas as 3. Tá? Chegamos agora nas subseções. Então, mais uma vez, lembrando a vocês que as subseções não possuem personalidade jurídica própria. Tá? Elas têm a sua criação prevista em lei e são apenas extensão do Conselho Seccional no exercício de suas atribuições. Tá? Vamos relembrar algumas situações ainda com relação às subseções. As subseções terão um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados e sua área territorial poderá abranger outros municípios. Então, para se criar uma subseção, e quem cria é o Conselho Seccional, né, para se criar uma subseção, é preciso que tenha pelo menos 15 advogados inscritos na OAB. Vamos imaginar que eu tenha um município próximo do outro que tenha 8 advogados em um município e tenho 10 em outro município. Não teria como nós criarmos uma subseção. Né? Vamos pegar a Corizal, vamos imaginar que a Corizal tenha 10 advogados e Jangada tenha 8. Não daria de criar uma subseção ali. Mas pode juntar os 2 municípios e criar uma subseção só. Porque aí daria 18 advogados. Então, é possível você ter mais de um município, né, fazendo parte, integrando uma subseção. Tá? Como é formada a diretoria das subseções? A sua diretoria é formada pelos cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro. É a mesma coisa da diretoria da seccional. Se existir mais de 100 advogados inscritos naquela subseção, é possível formar um conselho em número de membros que será fixado pelo conselho seccional, tá? E existindo mais de 100 advogados. Aí a Caixa de Assistência dos Advogados.
Caixa de Assistência dos Advogados, ele é um órgão autônomo, ela tem personalidade jurídica própria e tem por objetivo atuar na assistência e na seguridade aos advogados que são inscritos no Conselho Seccional que se vincule. Então, a Caixa de Assistência, ela vai voltar a sua atuação para a assistência do advogado. Assistência jurídica, assistência médica, assistência odontológica. A Caixa de Assistência dos Advogados pode ter uma biblioteca, pode ter uma livraria onde se venda a preços mais em conta livros para o advogado. Enfim, ela é voltada exclusivamente para a assistência dos advogados, tá? Lembrando que ela é um órgão autônomo e tem personalidade jurídica própria. E a sua diretoria também é eleita quando da eleição da diretoria daquela seccional. Perfeito? Então, se você for observar, nós vamos ao artigo 123 e está o seguinte: a assistência aos inscritos na OAB é definida no Estatuto da Caixa e está condicionada à regularidade do pagamento pelo inscrito da anuidade OAB. Ou seja, só tem direito aos benefícios da Caixa de Assistência o advogado que estiver em dias com a sua anuidade junto à OAB. 2. Carência de 1 ano após o deferimento da inscrição. Depois de você inscrito na OAB, você só vai ter direito aos benefícios da Caixa 1 ano após, tá? A inscrição. 3. Disponibilidade de recursos da Caixa. Tem um parágrafo único. O Estatuto da Caixa pode prever a dispensa dos requisitos que cuidam os incisos 1 e 2 em casos especiais. O inciso 1 fala da regularidade do pagamento em dias, né? E o 2, aquela carência a que se refere. Eu quero só alertar vocês que esse parágrafo, esse inciso 1, 2 e 3 do artigo 123, eles não estão no Estatuto. Você vai encontrar no regulamento geral do Estatuto da OAB, tá? Resumidamente, são esses os órgãos da OAB que nós temos que conhecer. Eu quero dizer apenas para vocês que é importante que a gente faça uma revisão mais detalhada de cada um deles, perfeito? Para que a gente, aqui, como eu disse, nós iríamos fazer uma visão bastante resumida, né, de todo ele, para que você só tivesse uma ideia do funcionamento dessa estrutura da OAB. Para se aprofundar, eu tenho que ir lá no Estatuto da Advocacia e também dar uma repassada lá no regulamento do Estatuto, tá? No Estatuto da Advocacia, o artigo 51 e 59 vai detalhar para nós essas estruturas que nós falamos aqui sobre ela. Tá? Eu vou buscar depois, nós vamos fazer algumas atividades que irão, com certeza, ajudar vocês a entender melhor essas questões. Eu quero apenas lembrá-los que nossa atividade avaliativa, eu vou colocar aqui no sistema para vocês, tá? Lá no AVA, eu vou colocar a atividade avaliativa e ela vai abordar esses temas que nós estamos tratando aqui, além daqueles outros, tá? Eu me coloco aqui agora à disposição de vocês para alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, é o momento, né, que nós temos para falar sobre a nossa ética geral e profissional. Perfeito? Alguém tem uma pergunta? A Thalita me pergunta se eu vou postar hoje as parciais. Sim, Thalita, eu vou postar a parcial sim, tá? Ela lembra vocês, bom dia, a coordenação. Eu quero só lembrar para vocês que as parciais, elas são postadas lá no AVA, tá? Obrigado.
Tá? Eu quero lembrar para vocês, então, que as parciais, elas vão estar lá no AVA e que observe as datas, tá? Nós vamos colocar as datas. É muito importante que elas sejam feitas lá na plataforma AVA, tá? Como da outra vez, quem tiver alguma dificuldade, entra em contato comigo, sem nenhum problema, tá? Nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês a resolverem qualquer problema. Ninguém fica sem fazer a parcial por um problema ou outro, tá? Se de repente você, ao ingressar lá no AVA, não conseguir resolver sua parcial por lá, você fala comigo e nós achamos outra solução, perfeito? Eu quero mais uma vez lembrar para vocês que essas parciais, elas vão envolver aqueles outros tópicos que nós não trabalhamos no primeiro bimestre, né? Vocês estão lembrados que nós trabalhamos alguns tópicos, não trabalhamos todos os tópicos. E agora, aqueles tópicos que não fizeram parte da primeira serão vistos agora, tá? Nessa segunda parcial. Eu vou pedir para que vocês prestem atenção. Esse material está todo lá no AVA, tá? Está todo salvo lá no AVA. E juntamente com as nossas aulas gravadas. Então, você pode fazer uma revisão de tudo isso aí. Nós vamos, a aula que antecede a prova será uma aula de revisão. Vamos definir quais serão os tópicos que serão tratados, e dentro desses tópicos iremos fazer a nossa revisão, tá? Eu queria deixar para vocês aberto para mais dúvidas que tiverem sobre qualquer tema. Alguém teria mais alguma dúvida? É a hora de nós tirarmos, tá? Porque aí nós só vamos nos encontrar semana que vem, mais uma vez, por aqui. Ok? Então, aí não tendo mais dúvidas, tudo ok? Está todo mundo pronto para que possamos fazer outra atividade avaliativa, tá ok? Ninguém tem mais o que perguntar? Então, meus queridos, muito obrigado. Eu vou fechar a gravação, mas vou continuar por aqui. Se vocês tiverem qualquer questionamento a fazer, o momento é esse, tá? A gente pode, sem nenhum problema, tirar essa dúvida para que não perdure nada que possa trazer dificuldades nas nossas avaliações, tá bom? Então, eu vou interromper a gravação e vamos continuar por aqui.